Amigos da Rádio Educativa, amigos que nos acompanham nas redes sociais, aqui da Educativa, YouTube, Facebook, um grande abraço. Nesta entrevista, eu vou conversar com o médico veterinário Breno Welter, que é médico veterinário, gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, ligada à defesa agropecuária. Breno, como é que vai? Tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Educativa. Ô Jota Silva, eu que agradeço aí, é uma satisfação da gente estar participando do programa aí com vocês e ter esse espaço, né, pela rádio concedida aí a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, para a gente estar falando um pouco aí sobre a febre aftosa e as nossas atividades que a gente realiza no âmbito do Estado. Muito bem. Você, minha amiga, você, meu amigo, você que acompanha a Rádio Educativa, está nos vendo aí no YouTube, deve estar perguntando, né, o que eu tenho a ver com a febre aftosa? Tem sim. Tem que tomar cuidado. Fique conosco que você vai ficar sabendo. O Breno Welter vai começar explicando para a gente o que é a febre aftosa e quais suas principais formas de transmissão. Bom, a febre aftosa, ela é uma doença infecciosa, né, causada por um vírus, tá? Ele é de rápida multiplicação, tá? E ela comete aí os animais de casco fendido, que são aqueles animais que têm o casco, são os animais biongulados, tá? Ela é uma doença que a gente coloca dentro da medicina veterinária como a mais contagiosa, tá? Dentre a população dos animais, tá? Principalmente em relação a bovinos e bubalinos, tá? Então ela tem uma importância principalmente econômica, quando a gente coloca aí por que afeta a vida do produtor rural, né? Principalmente porque ela restringe aí tanto o mercado interno como a comercialização para o mercado externo, tá? É uma doença que ela vem aí com toda uma sintomatologia, né? Ela começa com lesões vesiculares, tá? E até o próprio nome, os animais eles apresentam aí uma febre alta no início da sintomatologia, evoluindo para essas lesões vesiculares que elas se rompem, tá? Formando essas aftas e úlceras, né? Principalmente na região da boca dos animais, no úbere das vacas e também nos cascos, né? E na região interdigital e na coroa dos cascos dos animais, tá? Então é uma doença aí que causa grande prejuízo para o produtor rural quando de um surto, né? Principalmente por essa questão comercial, tá? E a gente usando assim um termo um pouco mais popular, além dos bois, das vacas, quais os outros animais que, usando assim um termo mais popular? Então, quais são os animais que podem, os animais susceptíveis, né? Que nem eu coloquei, são todos aqueles animais biongulados, com casco fendidos. Então, o que a gente teria? Os suínos, tá? Os suídeos também, os javalis, eles podem ser acometidos, os pequenos ruminantes, os ovinos, os caprinos, tá? E outros animais domésticos aí também, e outros animais silvestres de importância também, que podem ser acometidos pela doença. E a febre aftosa, ela pode ser transmitida às pessoas? E Não. se pode, como? Então, os relatos em humano, eles são raríssimos, tá? Então, não é uma doença de importância em relação à transmissão para os humanos, tá? Nós temos alguns relatos esporádicos, então não tem nenhuma importância clínica aí em relação ao acometimento da população. A importância dela realmente é junto à questão aí dos bovinos e bubalinos, e outras espécies que nem os suínos, caprinos e ovinos. E quais são os prejuízos para o produtor em caso de um surto da doença? É o que a gente até estava colocando já na introdução, né, Jota? É principalmente essa questão de restrição do mercado. A gente sabe que o Brasil aí é um dos maiores exportadores de proteínas de origem animal, tá? E também afetaria aí toda a cadeia de lácteos, tá? Então aí nós teríamos toda uma restrição do comércio, além de todo um prejuízo para essa comunidade, né, para esses produtores dentro do município, que ficariam aí com restrição em relação ao comércio durante o período que houvesse o surto, tá?
Então é importante o produtor entender que hoje é uma doença que ela não tem cura, né? Ela não tem o tratamento. O tratamento ele é uma doença que ele evolui pela sintomatologia dela e ela causa todos esses prejuízos, principalmente em relação à restrição do mercado. E quando um animal suspeito é encontrado, o que acontece? Então, a primeira coisa que o produtor, o nosso ouvinte deve entender, que o produtor rural, né, a gente espera que essa mensagem chegue até ele deve comunicar imediatamente o nosso serviço veterinário, né, que nós somos aí distribuídos, nós temos as 40 regionais, né, que elas compreendem os 645 municípios. Ele teria que estar comunicando para a gente fazer esse atendimento. Só para ficar bem claro, para as pessoas poderem entender, o produtor, é claro, ele tem um prejuízo enorme porque vai perder aí o seu gado, usando um termo mais, né, a sua galinha, o seu porco, tal. Mas se porventura uma carne, por exemplo, de gado vai para o mercado com febre aftosa, ela não, como você disse, não tem nenhum risco. Não tem um risco para a população, nem de tipo nenhum. Não existe esse risco, viu, J. Silva, dessa pessoa que consumiu uma carne de um animal acometido com febre aftosa. Que nem eu coloquei, existem alguns relatos muito esporádicos, tá? É raríssimo em ser humano, então não tem importância clínica nenhuma em relação aos seres humanos, tá? Os relatos que existem seriam uma gripe autolimitante, tá? Não teria uma. Quer dizer, o único prejuízo é para o bolso mesmo. É para o bolso. E a gente, quando pensa aí nas formas de transmissão da doença, a principal via de transmissão é quando o produtor adquire aí um animal doente, né? Então é importante estar acompanhado aí da guia de trânsito animal. E também outra forma de contaminação, essa é pelo contato direto, também é por meio de aerossóis e fomites, né? Aí o ser humano ele poderia estar carreando e transmitindo a doença para outras propriedades ou até mesmo outros animais dentro da propriedade dele. Nós temos na região, você tem em números aí, o que nós temos de produtor rural aí que trabalha com esses animais? Então, na não? região de Campinas, nós temos 1.200 produtores que têm bovinos cadastrados com a gente. Então, uma população estimada aí de 115 mil cabeças. E para combater a aftosa é vacina? A única forma de combater a febre aftosa hoje é a vacinação. E ela é maciça, né? Ela é realizada no período, nós temos as campanhas, né? Realizada no período de maio e também no período de novembro. Inclusive inicia-se agora no dia 1º de novembro e vai até o dia 30, tá? O prazo que o produtor tem que estar vacinando os bovinos e bubalinos. Agora, o proprietário, o produtor rural, além da vacina, quais são... Eu não conheço nada desse assunto, você que é o conhecedor. Quais os tratos que ele tem que ter com o seu animal no dia a dia, fora a vacinação? Fora a vacinação, qual que é a importância? Hoje o produtor, a principal função dele dentro de combater a febre aftosa é adquirir a vacina e acompanhar esse calendário. Durante o calendário nós temos uma vacinação maciça dos animais, né, sistemática, tá? Que aí você estaria prevenindo e erradicando a doença do nosso rebanho. São Paulo hoje é uma zona livre com vacinação, então nós não temos a doença dentro do nosso território. O último caso que nós tivemos foi em março de 1996. Então nós estamos aí há 26 anos sem nenhum caso de febre aftosa dentro do estado. Isso, inclusive, afeta até exportação de carne e tudo. Não, com certeza. O grande, como a gente colocou, o grande prejuízo que pode causar para o produtor é a restrição de mercado, né? Tanto interno como externo. Muito bem. E a campanha de vacinação, ela acontece 2 vezes ao ano, é isso? Ela acontece 2 vezes ao ano. Então, nós temos um período onde é vacinado os animais na faixa etária de 0 a 24 meses de idade. E o segundo período que é vacinado todos os animais, de todas as faixas etárias, tá? De mamando a caducando. Então, o que coloca? O animal recém-nascido até o animal de maior idade dentro da propriedade. Então, agora em novembro, o produtor deve ficar atento, tá? A campanha ela se inicia no dia 1º e vai até o dia 30, que
que é o prazo que o produtor tem para vacinar. Então, a campanha acontece. Então foi em maio e agora no mês de novembro. Isso. Tem um mês inteiro para vacinar aí. O mês inteiro o produtor tem para estar vacinando, adquirindo as vacinas aí nas revendas que são cadastradas com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária até o dia 30 de novembro. Você falou que Campinas, a região de Campinas, tem cerca de 1.200 produtores, né? Em número de animais, você tem aí com algum número? Então, a população hoje de bovinos estimados... Então, quem deve ser vacinado? Apenas os bovinos e bubalinos, os búfalos, tá? As outras espécies de animais susceptíveis que a gente colocou, os suínos, caprinos e ovinos, é proibida a vacinação. Ah, é? É proibida a vacinação, tá? Eles não têm uma importância aí em relação ao controle e à erradicação. Eles são animais sentinelas, que a gente diz aí. Eles convivem junto com os bovinos aí e não tem uma importância epidemiológica no controle e na erradicação. Então, o foco da vacinação é em cima de bovinos e bubalinos, tá? E essa vacinação maciça. E é no período curto de tempo que a gente adquire essa imunidade de rebanho, o que proporcionou aí tanto o controle como a erradicação da doença. Vamos ver se eu entendi, e a pessoa que está nos vendo, quem está nos ouvindo também. Esses outros animais, eles podem adquirir a doença. Como é que vai combater a doença neles, se não pode vacinar? Não, então, eles não têm uma importância em relação sim, tem que vacinar também. Não. Não. Proibido a vacinação desses animais. Eles, dentro do controle da doença, tá? Dentro da erradicação da febre aftosa, não teria por que estar vacinando esses animais, tá? Não teria uma importância epidemiológica para ter um número pequeno. Não apenas um número controle, mas também os animais mais susceptíveis à febre aftosa são os bovinos e bubalinos, tá? Então, dentro da cadeia produtiva, você consegue ter o controle da doença em cima da vacinação de bovinos e bubalinos. Bom, uma das ações do governo do estado de São Paulo é a campanha de vacinação que você já informou que aconteceu em maio. Tá acontecendo agora no mês de novembro. A divulgação ela tem que ser intensa. Os produtores estão bem atentos a essa campanha? Ou existe aquela história, nem sei, vou vacinar ou não vou, aquela coisa toda? Jota, o que a gente pode colocar é que o produtor paulista, tá? Ele tem uma consciência, até pelos números que a gente tem. Se a gente pensar dentro do estado de São Paulo, a gente trabalha com um índice de vacinação superior a 99%, tá? De toda a população de bovinos, acima de 99% desde 2014. Então, se você pegar hoje a população que é cadastrada com a gente, tá? Ela praticamente toda a população de bovinos ela é vacinada dentro desse período. Então, eu creio sim e acredito que o produtor tem essa consciência da vacinação, mas sempre a gente tem que reforçar, porque ele acaba às vezes esquecendo, né, na rotina dele. Então tem que ficar atento aí nos períodos de maio e novembro em relação à vacinação e reforçar a importância dela, tá? Então hoje no estado de São Paulo a gente estima e a perspectiva é que sejam imunizados no mês de novembro 10 milhões e 800 mil cabeças, tá? Distribuídas aí em 125 mil propriedades rurais, tá? Então é um número bastante significativo, uma população bastante considerada, e a gente coloca assim que tem um êxito pelos próprios números, tá? Acima de 99% desde 2014. Você citou aí no estado de São Paulo a conscientização é um pouco maior. Isso significa que em outros estados tem muitos produtores não tão conscientes assim? Não, da mesma forma, se a gente pensar hoje, tá, que desde 2018, tá, então existe um calendário nacional de vacinação, tá, é uma doença que nem eu coloquei, é a mais contagiosa da medicina veterinária, então existe um calendário nacional onde eles respeitam da mesma forma e é feita uma vacinação maciça dentro dos mesmos períodos, de maio e novembro em todo o território nacional. Alguns estados já estão evoluindo aí para se tornar zona livre sem vacinação,
que não é o caso ainda de São Paulo. Tá? A gente está se preparando para esse novo momento. Existe o plano nacional, tá, em relação à suspensão e retirada da vacina. Tá? E a perspectiva até do Ministério da Agricultura é que até 2026 o Brasil, como território, se torne uma zona livre sem vacinação. O que é importante ressaltar hoje, que todo o território nacional hoje é erradicado e tem esse reconhecimento, inclusive de órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde Animal. Tá? O país é signatário, onde reconhece todo o território nacional desde 2018 como livre de febre aftosa. Então, eu aqui coloco que todos os estados cumpriram com o dever de casa. E não tem uma forma de ser diferente, porque você não combate uma doença com esse alto poder de disseminação se todos os estados não trabalharem com a mesma política pública de combate e erradicação da doença. E ela foi de que forma? Foi por meio das campanhas de vacinação. E essa campanha ela vale tanto para o produtor rural, o grande produtor, como aquele produtor doméstico ali que tem suas 2, 3 vaquinhas para fazer ali um leitezinho, para ter um leite para vender, para fazer um queijinho caseiro. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo, o Jota. Inclusive esse pequeno produtor, ele tem que ter também um cadastro com a gente como detentor, né? Como ele tem a posse desses animais que são aqueles animais de peculiar interesse do Estado, tá? Então eles têm que ter o cadastro com a gente também junto aos escritórios regionais, tá? E ele tem que estar também vacinando o rebanho, porque é de importância também. Não é porque eu tenho poucos animais que eu não tenho risco. O risco zero não existe. Então aquele pequeno produtor também tem que estar adquirindo a vacina durante esse período e estar fazendo aí a comunicação posterior e atualização do rebanho. A erradicação da febre aftosa no Brasil, ela passou a acontecer de que ano? Ela é décadas, Jota, já que nós vamos trabalhando. Tá? Desde 1950, que se iniciou aí o Programa Nacional, né, para controle da febre aftosa. Iniciou-se aí. O Programa Nacional foi em 92, mas os primeiros trabalhos já relatam aí da década de 50, tá? A doença, os primeiros casos aqui no Brasil foi do século XIX, o primeiro registro em 1895 no Triângulo Mineiro. E é uma doença pelo potencial que ela causa, né? Os outros países, por que causa restrição junto ao mercado? Porque os países que já são livres da doença, eles não querem ter novamente, tá? Então, por isso que eles restringem o mercado no caso de um surto. Então, desde a década de 50 já se inicia-se. Aqui, o estado de São Paulo, a primeira legislação de combate à febre aftosa data de 1969, que aí se iniciou todo o trabalho de estruturação do serviço, de capacitação, de cadastro de propriedades, capacitação dos técnicos, para estar agindo aí junto ao combate da febre aftosa, tá? Então nós estamos falando aí de 50 anos de trabalho da Secretaria da Agricultura, lembrando que desde 1996 nós não temos mais surto da doença. Quer dizer, então a importância do produtor rural no Brasil é muito grande, né? Porque nós temos hoje, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, um dos maiores do mundo. Um dos maiores exportadores não só apenas de carne bovina, como de proteína animal de uma maneira geral, né? Tanto de suínos como de aves também, né? Então o produtor ele tem sim essa importância nesse momento que era adquirir o insumo e vacinar seus animais. Então ele tem essa conscientização da importância e fez o dever de casa, como a gente pode estar falando, né? Ele cumpriu. E o que levou ao controle e posteriormente à erradicação da doença. Vamos só repetir. É claro que já há muitos anos erradicada no país, o produtor sabe, mas sempre tem aquele que às vezes, mas como é que eu tenho aqui duas vaquinhas só aqui, mas como é que eu faço para adquirir essa vacina? Você já informou, vamos repetir qual é o caminho para o produtor ter a vacina para vacinar o seu gado.
O produtor ele deve se dirigir até as revendas agropecuárias, tá? Que essas revendas elas estão cadastradas com a gente, então nós realizamos, além da vacinação dessa campanha, a coordenadoria, além de coordenar toda essa campanha de vacinação, tem toda aquela frente de atividades que a gente realiza para tornar ela viável, né? Então, cadastro dos revendedores de vacina para que o produtor ele adquira o imunizante sem nenhum problema, que tenha controle de qualidade em relação ao controle de temperatura. Uma vacina ela tem que ficar aí de 2 a 8 graus. Então o produtor ele tem que se dirigir até essa revenda que está cadastrada com a gente e adquirir a vacina. Posterior à vacinação dos seus animais, ele tem que fazer a declaração dessa vacinação, o que é muito importante. E de que forma que ele faz? Diretamente no nosso sistema GEDAV ou num escritório de defesa ou uma unidade de defesa agropecuária na sua região, né, mais próxima, tá? No caso aqui Campinas, nós estamos situados aqui na Avenida Brasil 2340, tá? Então o produtor pode estar se dirigindo até lá e fazendo diretamente no balcão, tá, junto com o escritório, ou diretamente no sistema GEDAV. E qual que é o prazo para ele realizar essa declaração e atualização do rebanho? É até dia 7 de dezembro de 2022. Então, o período para estar vacinando é até o dia 30 e depois a declaração até o dia 7 do mês subsequente, no caso 7 de dezembro. A gente sabe que os grandes produtores têm lá o seu médico veterinário, mas o pequeno produtor, se ele não tem ali o seu médico veterinário, ele mesmo aplica a vacina? Como é que é o procedimento aí? Ele mesmo aplica a vacinação, inclusive no nosso site, tá? Tem lá as questões de boas práticas de vacinação, tá? Que o produtor pode estar acessando, com as recomendações técnicas de que forma que ele deve estar procedendo, tá? Ele pode estar fazendo a aplicação desse insumo, respeitando essas boas práticas aí de vacinação. Voltando lá no começo da nossa conversa, quais são os primeiros sintomas da febre aftosa num gado, por exemplo? Como eu coloquei, até o próprio nome já diz, a primeira coisa que o animal apresenta é uma febre alta, tá? E ela evolui para essas lesões na cavidade da boca, na boca do animal, narina, no úberes e na pata desses animais, tá? No espaço aí, na porção do casco fendido. E que forma que são essa evolução? Essas lesões vesiculares, elas se rompem, formando essas úlceras e aftas. Então, consequentemente, o animal vai sentir muito incômodo, muita dor, tá, Jota? E ele para de se alimentar, consequentemente ele não consegue ingerir água, o animal ele apresenta uma babeira, ele baba demais, tá? Porque ele não está conseguindo ingerir. E o produtor, diante de uma situação dessa, o que ele deve fazer? Ele deve comunicar imediatamente a defesa agropecuária mais próxima, que a partir daí um técnico nosso, um médico veterinário, vai estar se dirigindo até essa propriedade para estar fazendo aí a análise, né, a investigação clínica e epidemiológica. E caso se houver a necessidade de coleta de material, se a gente fundamentar uma suspeita realmente de febre aftosa, é feita a coleta de material e envio para teste laboratorial. Tá? Esse é o primeiro procedimento que deve ser feito pelo produtor, então. O produtor ele deve imediatamente comunicar o serviço de defesa, tá? O escritório mais próximo da sua região. Por quê? A partir daí, um técnico nosso, um médico veterinário, vai estar se dirigindo lá e fazendo o atendimento. Por que não ir no vizinho? Como eu coloquei, é uma doença que pode, o ser humano ele pode estar carregando para outra propriedade, tá? Não com a doença, não ele estando doente de febre aftosa, mas por meio das suas vestimentas, bota, veículo, o leite, todas as secreções, eles podem estar carregando um agente aí, infeccioso. Muito bem, para encerrar o nosso bate-papo aqui na Educativa, Breno, vamos repetir aí a campanha desse mês de novembro. São 2 campanhas por ano, né? Aconteceu em maio e agora no mês de novembro. Qual o procedimento para o produtor correr para fazer essa vacina? O produtor deve ficar atento em relação aos prazos, tá? A campanha ela inicia agora no dia 1º de novembro.
ela vai até o dia 30 de novembro, que é o prazo que o produtor tem para estar adquirindo aí a vacina e vacinando seus animais. E depois disso ele tem que fazer a atualização do rebanho e também a declaração no sistema GEDAV, de maneira online. Ele pode estar fazendo da sua casa, da sua residência, ou diretamente numa unidade de defesa agropecuária mais próxima, tá? Que são os nossos escritórios regionais. Aqui em Campinas nós temos, como já foi falado, o endereço é na Avenida Brasil 2340. Tá? Muito bem, só repetindo, até o dia 30 a vacinação e a declaração, qual o prazo? Até o dia 7 de dezembro. Muito bem. Assim, aí é importante a gente também colocar, porque caso o produtor não realiza dentro desses prazos, ele é passível de multa, o Jota, tá? Então existe aqueles produtores que não realizarem a vacinação e a declaração dentro do prazo, eles podem ser autuados aí, tá? E a multa ela varia de 90 e poucos reais a R$160 por cabeça, tá? O produtor que deixar de declarar... É uma multinha boa, né? É uma multa considerável, tá? Justamente pelo tamanho da importância dessa doença, tá? Então ela varia de 3 a 5 UFESP. Tá? Então 3 UFESP o produtor que comprou a vacina, mas não declarou, e 5 UFESP aquele produtor que não vacinou dentro do período estipulado pela coordenadoria. Muito obrigado, Breno, pela visita. Ô, Jota, eu que agradeço aí, é uma satisfação. Estamos à disposição. Conversamos aí com o Breno Welter, que é médico veterinário e gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, ligado à defesa agropecuária no estado de São Paulo. Nós ficamos por aqui.